Você não entendeu a inteligência desse investimento. E você não pode dizer o que eu não entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor. Mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Então, assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguir na nobreza, senão a gente vai partir para a baixaria desse jeito. Eu estou no projeto... 1.2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque tá barato demais a construção lá. Eu falei valor errado, não tá certinho. Não tá, porque não termina uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor tá errado, não. Tá errado. Não constrói um prédio com R$1 bilhão. Não é dólar, não. 1.2 bilhão e a minha pergunta... É porque você falou reais. Deu ruim. Bom, queria falar sobre educação, até porque esse é um tema que eu sei que é muito caro a você, né, candidato? O tema educação pelo seu trabalho, inclusive pela sua história. Tem no seu programa de governo ali algumas ideias, né, para até trazer novidades do currículo escolar da rede municipal de ensino. O seu programa de governo diz: o currículo escolar será atualizado para incluir temas modernos e relevantes, alinhados com as demandas do mercado de trabalho. Incorporar no currículo escolar programas que ensinem princípios éticos e valores morais. Né? Isso é o que está aqui, as aspas, dentro do seu plano de governo. Eu queria saber quais são essas disciplinas que o senhor quer colocar. O senhor pretende seguir a Base Nacional Curricular? Porque isso é obrigatório, mas o senhor tem também, né, a liberdade de colocar novas disciplinas. Queria saber quais são essas disciplinas e no que isso está baseado, né? Tem algum estudo que o senhor traz para essas novas disciplinas serem incorporadas na rede municipal de ensino? Bom dia, mais uma vez a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a você por me dar a oportunidade de servir São Paulo. Eu recebi as regras, antes era uma apresentação, eu acho que eu poderia falar nessa apresentação, então a gente já segue nas respostas de cada tema, né? Mas para vocês saberem, eu sou o Marçal, estou liderando as pesquisas aqui em São Paulo, nas trackings, que é o que cada campanha faz, está muito mais assustador, na rua está mais caloroso ainda, fique em paz que vai ser no primeiro turno. Em relação à educação, como você mesmo disse, Fabiola, é obrigatório cumprir a base curricular, então nós vamos cumprir. Assim como todo bom cidadão tem que cumprir seus deveres e cobrar seus direitos. Agora, a cidade de São Paulo ela está um pouco complicada em relação à educação, porque os nossos números do IDEB só têm caído. Né? São Paulo, por ser a maior potência do hemisfério sul, não só do Brasil, tinha que ser a número 1. A gente gasta um pouco mais de 25 bi com educação a nível municipal, e isso não tem sido o suficiente nem para alfabetizar nossas crianças. Nível de alfabetização está em 38%, o prefeito realmente ele não preocupou com isso, ele preocupou em asfaltar a cidade até o Acre, segundo palavras dele, mas a educação não tem um acompanhamento. Talvez porque ele não seja educador, né? Eu, hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet. Esse número de alunos é maior do que a maior faculdade do país, isso tudo é EAD, né, à distância, e eu tenho um carinho muito grande pela educação, eu também tenho escola infantil, e a gente precisa de trazer o formato lúdico para essas crianças, para a gente conseguir, até os 7 anos de idade, fazer com que seu filho, ou filho de alguma pessoa que você conhece que está na rede pública, conseguisse ser alfabetizado. No contexto global, para todo mundo entender, o aluno de escola pública, ele sai do ensino médio, 90% deles não sabem fazer matemática básica, ou seja, é um fracasso total no nosso modelo de ensino. O que eu quero implementar, e eu acredito que isso vai mudar outras áreas, né? Porque a educação é a base de tudo. Tem 3 coisas que são fundamentais em qualquer tipo de governo, que se a pessoa não investir energia nesses 3, a gente vai ter problema na sociedade e vai ter um desregular na segurança, e eu vou explicar. Isso é a educação, tá? Não estou fugindo do tema, porque educação molda tudo. Educação, esporte e empregabilidade. Emprego, por exemplo, diminui a criminalidade. Quanto maior a oferta de emprego, quanto maior a qualificação desses empregos, menor vai ser o problema da nossa segurança, que é o problema número 1 hoje para a maioria dos paulistanos.
Aonde que a gente resolve isso? A gente resolve isso na educação. As Ô, pessoas têm que candidato, não, entender os três só pra níveis. gente não. Porque eu sei, o senhor está trazendo todo o conceito da educação, mas a gente tem várias perguntas sobre educação que até incluem coisas que o Vamos senhor está lá. falando. Em relação a essas Sim, disciplinas, o senhor tem claro quais são essas disciplinas? sim, a primeira, que é a que mais molda o comportamento humano. Inteligência emocional, ou como é conhecido, socioemocional. De novo, isso vai impactar lá na segurança do país, vai impactar nas decisões que a pessoa toma ao invés de fazer uma besteira. Isso impacta em tudo. Então, isso tem que estar desde o início na escola pública. Segundo, empresarização. Nós nos tornaremos uma nação empreendedora a partir de São Paulo. São Paulo tem 2 milhões de CNPJs. O que é que a gente tem que fazer? A gente precisa ensinar a empresarização desde pequeno para as pessoas, para os paulistanos, porque a gente, vamos pegar um quadro de 100 empresas, até o terceiro ano, uma empresa nova tem uma chance de quebrar de mais de 80%, porque a pessoa não entende como isso funciona. Ah, você quer que todo mundo seja empresário? De maneira nenhuma. Eu quero que todo mundo, com o nosso dinheiro, aprenda a fazer isso. Nós vamos transformar a escola na escola olímpica, vai ser o maior marco da educação aqui na cidade de São Paulo. São mais de 60 esportes, esporte molda caráter. O que nós vamos fazer? Dar uma identidade esportiva. Marçal, você acredita que quantos por cento da população vai conseguir seguir no esporte? Eu imagino que nesses primeiros anos, de 30% a 50% das crianças vão se encontrar no esporte. Quem não encontrar no esporte, se encontra na empresarização. Quem não encontrar em nenhum dos dois, se encontra na música. E por aí vai as profissões. Mas a grande questão do Estado é fazer com que o povo tenha um caráter moldado. O que é esse caráter moldado? O esporte, ele molda caráter por quê? Porque você aprende a competir, você aprende a respeitar. Por exemplo, a pessoa que aprende artes marciais na escola, essa pessoa ela não briga, ela já não faz parte mais daquele grupo de pessoas que brigam por qualquer coisa, porque ela ganha uma consciência que ela entra para lutar, e para lutar tem que ter um ringue, tem que ter um octógono, ela respeita o próximo. Hoje tem 3 coisas que os meninos da favela querem fazer, eles querem fazer. Jogador de futebol, aí se não tiver o talento, ele já desanima. Ele quer ser MC, por quê? Olha que interessante isso aqui, que todo mundo precisa saber. Ele quer ser MC, ele quer cantar, ou ele quer ser do crime. Isso eu falo no contexto, né, a maior parte das crianças. Tem gente que quer ser bombeiro, quer ser polícia. Só que essa são os 3 maiores. Porque eu estou entrevistando as crianças e perguntando o sonho delas. Por que elas querem essas 3 coisas? Ou jogar futebol, ou ser MC, ou ir para o crime. Porque os 3 apontam para a prosperidade. E é um negócio assustador. Todo mundo quer prosperar. E o que a gente vai ensinar, que a esquerda pira e surta, é educação financeira. Como o próprio presidente Lula falou, num comício aqui em São Paulo, se a pessoa ganha mais de 4 mil por mês, ela tem uma renda superior a 4 mil, ela para de votar no PT. Então, esse é meu sonho. Tem um assunto que as pessoas falam que é polêmico e tudo mais, e que é difícil, né? Já que a gente está falando sobre novo conteúdo e o foco das escolas, educação sexual nas escolas. Né? A gente tem aí o uso da internet de uma maneira descontrolada, tem até um movimento em São Paulo, Desconecta e tudo mais, as crianças na internet. Me chamou a atenção até uma fala sua no Flow, que eu falei assim, nossa, eu fiquei bem impressionada, né? Que você falou, nossa, Igor, eu fiquei preso, tuas aspas, né? Fiquei preso por 20 anos na pornografia, desde os 5 anos de idade. Fiquei impressionada com essa idade, 5 anos de idade. Bom, a gente sabe sobre o risco disso para as crianças, né? Crianças pequenas que às vezes não têm acesso, não têm um cuidado maior. Você acha importante ter esse conteúdo de educação sexual nas escolas, justamente para reduzir a violência sexual contra as crianças, que acontece muitas vezes dentro de casa? Você tem uma noção, quando eu tinha 5 anos, não tinha essa internet desse jeito, que era só apertar e ver qualquer coisa aí, né? Eu acho muita gente a se libertar de pornografia. Eu fiquei 20 anos preso nisso. E na escola, a gente não pode falar nada de erotização. Ali não é o ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela. Para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preservam a família, Fabiola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução para os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então, os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados.
porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante, as meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio, a maior parte é eles que vão para a cadeia. Então, o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. A sociedade está nessa decadência por causa do homem. Respondendo a sua pergunta, deve-se falar sobre segurança sexual e não erotização. Por quê? Quando você coloca, só um pouquinho, quando você entra com um assunto e não põe limite nesse assunto, aí vem um militante, seja de qualquer ala, não estou falando do que ele é, e se ele é uma pessoa que não respeita esses limites, ele vai começar a falar e levantar a bandeira dele, o pensamento dele. Nós temos que ter muito cuidado nisso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre essas crianças desde pequeno, contar para o papai e para a mamãe, se tiver alguém, né, com algum ato libidinoso, a gente tem que entrar nesse assunto. Escola não é lugar para erotizar a criança, ainda mais dando a chance para algum maluco sequestrar essas crianças emocionalmente, ou serem ridicularizadas por alguma forma. Ali não é um lugar para isso. Eu sou aluno de escola pública, eu sei que isso não é um assunto para ser falado dentro de sala de aula. Segurança sexual tem que ser falado, tem que ter cartilha. Agora, o que cada um pensa sobre sexo, isso aí seria o fim do mundo, destruir as nossas crianças. Vamos entrar num assunto segurança pública, que é o que os paulistanos mais temem, inclusive, né, na nossa cidade. Raquel, começa aí. Segurança pública. Um dos suas principais propostas para a segurança pública é triplicar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Você tem ideia de quanto custa isso? Tem, 100 milhões de reais. Só que isso precisa ser ao longo dos anos. Olha, não é o cálculo que é o cálculo oficial. A folha anual hoje da Guarda Civil Metropolitana custa 700 milhões de reais. Para triplicar essa folha vai chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais. É 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais. Além disso, vai precisar fazer concurso, comprar farda, treinar. A academia hoje só consegue formar 1.000 guardas a cada 6 meses. Não tem nem armário para o pessoal guardar esse armamento. É praticamente impraticável em 4 anos. Como é que você vai fazer isso? Não vai fazer em 4 anos. O problema é que todo mundo quer fazer alguma coisa em 4 anos, vai embora e o outro larga. Isso é uma política institucional. A cidade de São Paulo ela pode chegar até 24 mil. Eu propus 21 mil. A cidade do Rio de Janeiro, que é super violenta, tem mais guardas municipais per capita do que São Paulo. O progresso desse valor que você falou está correto a sua conta, só que a gente vai começar com esses 100 milhões de reais, que é o que o orçamento aguenta. Se não houver economia, se a gente não tirar o dinheiro da onde a gente precisa tirar, não tem como chegar nisso. Eu sou um gestor. O governo está dizendo que você vai triplicar. Esse é o plano, isso mesmo. É porque você tem que entender o seguinte, a gente só tem política eleitoreira. Nós precisamos de colocar a cidade no rumo para isso aqui virar a capital do mundo. Não dá para resolver nem o plano de governo dentro de 4 anos. O plano é um rumo. É que não pode enganar o eleitor, né, Pablo? Porque quando você fala isso, é muito interessante isso que a Raquel está perguntando, porque quando fala assim, vamos triplicar a Guarda Civil, aí o pessoal está achando que vai acontecer isso agora. Eu acho que esses cálculos da Raquel são muito importantes. Todo mundo me pergunta igual vocês estão falando, eu sempre respondo. Isso não funciona agora. Você já mostrou a capacidade de treino, você já mostrou a capacidade de caixa. É assim, gente, é igual você que está assistindo. Você ganha 4 mil, 5 mil por mês. Um dia você vai comprar sua casa, hoje você não dá conta, mas seu projeto é esse. Você precisa começar e não desistir. O que todo mundo tem que entender, só um pouquinho, que eu estou respondendo, por favor. O que todo mundo tem que entender é que a gente não tem uma política institucional para o crescimento da cidade, que a gente tem a campanha eleitoreira. A cidade precisa chegar nesse número. É isso que eu estou mostrando no plano. A viabilidade disso vem no 6 de outubro, não adianta. Todo mundo, eu desafio todo mundo pegar esse plano de governo, leia os 10 para você entender. São sonhos para a cidade. Depois vai para a viabilidade técnica e depois vai para a prioridade. Não é um negócio que você fala agora, é por isso que eu estou te falando, um plano de governo ele é um rumo. Nós estamos indo para um rumo, aí vamos para os projetos técnicos e vai ter que priorizar. Igual a pessoa que está assistindo precisa de lidar com o orçamento da casa dela. Ela marcou uma viagem, a família vai viajar. O orçamento não deu, vai ter que deixar isso para depois. A gente vai estabelecer as prioridades. A prioridade número 1 é gente.
Prioridade número 1. Com tecnologia, com a análise preditiva e com anticrime, sabe o que vai acontecer? Talvez essa demanda diminua. E o povo vai falar, isso é inteligente. Parabéns. Por quê? Porque caiu a criminalidade. Exposição de emprego, tecnologia na criminalidade, o anticrime, talvez isso vai ter que ser revisto. Eu não tenho vergonha de falar nada disso. Não tem problema nenhum. Ah, você prometeu. Eu estou prometendo e mostrando a realidade. Isso depende de caixa. A gente tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem que priorizar isso. Eu já expliquei de onde que pode tirar o dinheiro para fazer isso. Eu não vou falar para você, vai fazer de qualquer jeito. Não vai, porque na dinamicidade da gestão isso pode alterar. Agora, essa é a minha vontade, esse é o rumo que tem que levar mais de 4 anos para fazer isso. Nunca neguei que vai levar mais de 4 anos para alcançar isso. Você mesmo mostrou que na infraestrutura não dá, o treinamento não dá, o limite de capacidade disso, daqui. Vou passar só para o Fábio ele fazer uma pergunta ali. Eu acho que só é importante para amarrar aqui, né? Porque eu tenho muitos comentários, é muito legal ver como as pessoas falam assim, gente, mas é que quando ela te perguntou, você sabe quanto custa? Aí você falou o valor não é esse, é bem longe disso, aí você depois corrigiu e falou, é isso não é para agora, né? Então, não, é só para ficar claro, eu acho que o senhor agora deixou claro. Vamos lá, Fábio, só para a gente rodar aqui, segurança pública. Vamos aproveitar de novo um gancho que você deu aí sobre tecnologia. O uso de tecnologia na segurança pública é um ponto que você bate bastante no seu plano de governo, e eu queria falar um pouquinho de câmeras, né? A ideia de um sistema de monitoramento amplo na cidade. Segundo especialistas, essa panaceia que se fala de câmeras, de uso de câmeras, ela não é um programa, uma estratégia de segurança pública em si, é uma ferramenta dentro de um programa mais amplo, ou deveria ser. Um dos efeitos que se estuda sobre o uso de câmeras em segurança pública é a movimentação da mancha criminal. No português, claro, o bandido sai de um lugar e passa a roubar em outro onde não tem câmera. Você não resolve o problema da segurança pública. O senhor tem um plano de segurança pública robusto, que envolva câmeras, envolva o uso de tecnologia, que o senhor possa explicar objetivamente para o eleitor de São Paulo nesse momento? Sim, nós temos 96 distritos, o distrito de Pinheiros, que é o que eu estou aqui agora, é o mais violento, onde tem mais registro de violência, né, de roubo, de furto. Vai começar por ele, e aí você está certinho. Quando você tem uma mancha no lugar, as pessoas vão roubar em outros lugares. A gente vai multiplicar isso até o último distrito dessa cidade. Se não arrumar um emprego, que o bandido ou vai ter emprego e vai deixar de ser bandido nessa cidade, ou então vai ter que roubar em outra cidade. Se está correto, é isso mesmo. Mas a ideia, então, para entender, é ficar espalhando câmeras e sistema de monitoramento pela cidade? Não é espalhando câmeras, não. Londres espalhou câmeras e lá tem centenas de milhares e a criminalidade é alta do mesmo jeito, porque a câmera inteligente é para usar depois do crime para ver como é que foi o crime. Por isso que eu chamo anticrime e tem um pré-crime com análise preditiva, é justamente para isso. Para fazer o quê? Para inibir. E as pessoas saberem que estão sendo vigiadas e vai dar uma paz e todo mundo andar com o celular na mão. Cada 3 pessoas em São Paulo já perdeu seu celular, para você ter uma noção. Então tá um caos esse negócio. Agora, todo mundo sabendo que está sendo vigiado, inclusive, por que vai começar pelo distrito de Pinheiros? Porque é o mais perigoso. Você falou a leitura correta, eles vão esparramar, e aí, esparramando, você vai colocando em todos os outros distritos. O que é o grande erro? Todo mundo quer fazer grandes projetos, assinar contratos multibilionários sem testar, e o povo vê. Então, a gente precisa testar no lugar, as pessoas sentirem o conforto do que é essa análise e esse pré-crime. Eu não quero encarcerar as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que roubar da cidade de São Paulo vai ser um negócio praticamente impossível ao longo dos anos. E aí, quando a pessoa vê isso, ela fala, vamos ter que ou arrumar um emprego, que é a proposta de geração de emprego, que é isso que diminui a criminalidade, mais do que as câmeras, tá? A proposta mais inteligente da cidade é a geração de emprego. Ô, Marçal, nessa linha de tecnologia, você falou numa entrevista, só para a gente amarrar, o tempo já até esgotou, mas isso, nossa, me causou tanta curiosidade. Na tua entrevista da Nova Brasil, você falou sobre drones, né? Os drones equipados com alto-falante, visão infravermelha para reforçar a segurança. Fiquei procurando no teu plano de governo, porque eu estava curiosa, não achei. Desistiu disso? Não vai dar certo? É muito caro? O que aconteceu? Se eu colocar tudo que eu quero no plano de governo, vai dar 10 mil páginas. Tem que colocar isso aí, como eu disse, é um plano que é um rumo, depois vai para os projetos técnicos e vamos para os testes. E interessante falar disso, que todo teste, a gente não vai gastar R$1 de dinheiro público. Nós vamos fazer a iniciativa privada mostrar e as pessoas vão olhar e vão falar, isso aí está aprovado. Tem muita coisa, Fabiola, que a gente, inclusive, vai desenrolar depois que ganhar. E a dinamicidade da gestão é isso, é você ver a necessidade, não ter orgulho, né, de falar, nossa, isso aqui tem que ser feito. E se for uma inviabilidade, tiver inviabilidade técnica, eu quero que todo paulistano saiba
Se não tiver viabilidade técnica, não der para fazer, eu não sou idiota e nem ignorante de falar, precisava, não vou falar para as pessoas. A questão técnica não foi viabilizada. Então, assim, é igual a questão lá da Vamos. guarda que a gente estava falando, só um pouquinho. Se não tiver a viabilidade, que é o dinheiro, quem que vai pagar? Não tem o dinheiro. Então, precisa de ter essa realocação de recursos para conseguir fazer isso. Não, e por isso a Funcionando importância esse desse... anticrime, funcionando o anticrime, já não precisa mais o povo entender. Tipo, se você com tecnologia conseguiu resolver, por que vai triplicar o negócio? O prédio de 1 quilômetro. Você disse que quer construir um prédio de 1 quilômetro em São Paulo para atrair o turismo. E que não vai colocar R$ 1 de dinheiro público, vai ser Só da dinheiro caneta. da iniciativa privada. Na Arábia Saudita, que tem o poder de atração de recursos, né, pelos dólares do petróleo, já está demorando 10 anos. E o projeto lá está estimado um custo de 1,2 bilhão. Eu queria saber quais são os investidores que você tem aí na manga que acham que vai ter retorno investir nesse prédio de 1 quilômetro em São Paulo. A construtora FG lá do Balneário Camboriú vai construir o maior residencial do mundo. Lá eles são visionários, né? Então, pessoas visionárias, quando elas se encontram e veem que isso tem viabilidade, aparecem as outras. Aqui em São Paulo, quem está disposto, quem acha que vai dar retorno? 200 famílias que se eu chamar e mostrar viabilidade como prefeito, porque tem que mudar a lei, o plano diretor, tem que mudar. É de 10 em 10 anos que ele é visitado, e essa é uma questão que eu quero criar um símbolo para aumentar o turismo, criar disrupção na construção civil, aumentar emprego. O prédio vai chamar Brasil. Deixa eu só responder, Raquel. Pode, claro. Esse é um presente para o povo. Por que é um presente? Disrupção na construção civil, geração de emprego absurda. Esse prédio eu quero que ele seja na Zona Sul, no meio da periferia, para valorizar a sua área, seu terreno, onde você mora. Hoje, São Paulo está muito concentrada. Nós precisamos de capilarizar isso, ou seja, eu quero fazer um paço municipal lá perto de Brasilândia, na Zona Norte, Pirituba, para quê? Para valorizar as extremidades da cidade. A cidade é mega valorizada no centro expandido e 100% desvalorizada por isso que vocês têm essa vida. Agora, só para você entender, precisa de gente visionária. Essa não foi a minha pergunta. Eu já respondi, eu já falei o nome da construtora que está construindo, não tem aqui em São Paulo. Essa é de Balneário Camboriú. Isso mesmo, se não tiver nenhum em São Paulo, a gente tem que trazer gente dos Emirados Árabes, porque é lá que construiu o maior de 828 metros. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque, eu já te falei, mulher, eu já estou no projeto da FG, Pablo, pessoa física, eu estou no projeto. R$ 1,2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque está barato demais a construção lá. Não falei valor errado, não, está certinho. Não está, porque não termino uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor está errado, não. Está errado. Não constrói um prédio com R$ 1 bilhão. Não é dólar, não. $1,2 bilhão e a minha pergunta... é porque você falou reais. Não, você tinha falado reais. Então volta a fita depois. Você falou real. Gente. $200 mil. Você não vai... Resumindo, você vai ter uma sala lá, Landinho. Você vai ter uma sala lá para fazer podcast nesse prédio. Eu não preciso de sala lá, eu só preciso que você responda a minha pergunta. Qual que é a outra pergunta? Um sonho ou quem são os investidores que estão dispostos, que acham que vale a pena aplicar esse dinheiro e que vai recuperar isso em turismo? Eu acho que uma conversa levando 200 investidores para fazer isso. Esse é o de menos. Ninguém vai gastar dinheiro público com isso. É o que agora é o projeto de pé. Primeira coisa, para ter um projeto desse, eu preciso ganhar a prefeitura. Porque chamar alguém para bancar um projeto sem o cara ser prefeito e sem peitar a Câmara, sem peitar o plano diretor, quem vai investir? Eu sou investidor profissional, ninguém vai investir. Agora, você precisa colocar o Marçal para prefeito no dia da vingança, no dia 6 de outubro, vocês vão apertar 28 na urna e vocês vão ver o prédio. Quero entrar num outro assunto que traz muita tristeza para a cidade. Traz muita tristeza para a cidade de São Paulo, quando eu estou aqui nesse momento, inclusive estamos todos aqui, nós três, no centro de São Paulo, e a gente vê a quantidade de pessoas morando nas ruas. Né? No seu plano de governo, o senhor traz um número que até é questionado, até pelo próprio prefeito, de 80 mil pessoas vivendo nas ruas. Mas o seu plano, apesar de trazer esse número muito triste e preocupante, não há nenhum
plano exato para tirar essas pessoas da rua. Eu queria saber se o senhor se compromete a retirar essas 80 mil pessoas das ruas da cidade de São Paulo? O nosso coordenador do plano de governo é o Sabará, que era secretário, já foi secretário da prefeitura e secretário do governo do estado, saiu me conhecendo, sabe aonde? Na questão do Rio Grande do Sul, na ajuda de 206 carretas que eu mandei para lá, e ele é uma pessoa comprovadamente que tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego com a Arca, que é uma ONG. Hoje, essa assistência, né, de tirar essas pessoas e cuidar delas, é algo em torno de um pouco mais de 2,6 bi no orçamento, só que 1 bilhão é destinado para essas ONGs que estão ajudando nisso. Só que tem ONG tipo a Craco Resiste que recebe dinheiro público para manter, para fazer esse negócio continuar. O aumento, quando você fala o número, não foi eu que saí contando o número, nem minha equipe. Isso aí tem números de 60 a 80 mil, mas de todo jeito é um Morumbi lotado de moradores de rua. Essa é uma situação que a gente precisa tratar com emergência. Falar que vai zerar em 4 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Agora, tem 3 ambientes: a rua, o abrigo e o emprego. A gente precisa promover essas pessoas. Leva, em média, 7 vezes uma entrevista com a pessoa, segundo o Sabará e a Arca. Eu preciso repetir 7 vezes com a pessoa para ver se eu levo ela para o abrigo. Do abrigo, a gente precisa levar ela para o emprego. E aí está o problema. A Cracolândia hoje não é só crack. A maior parte do problema hoje é álcool. As pessoas estão se beneficiando ali dos abrigos para ficar ali à noite, porque no abrigo você não pode ficar entrando e saindo toda hora. Se for virar à noite, tem que esperar amanhecer para essa pessoa sair. O que a gente precisa? Na formação de emprego, levar essas pessoas, elas precisam de 12 meses a 24. Tem gente que se recupera com 6. O maior instrumento de recuperação de gente é filosófico, é crença, é religião. O cara se apegar em algo mais forte do que ele imagina, ele dedica a vida dele e dá conta de sair mais rápido. O emprego é o que vai trazer a estabilidade para ele depender das próprias mãos, né, dele. Então, o Sabará, que já lidera isso, é o cara que já tem os códigos, ele já tirou 3.500 pessoas e nós vamos fazer uma revolução em relação a isso. Mas se não tiver emprego, não tem como. Tem que gerar emprego. Então não tem como prometer isso, não tem como prometer isso em 4 anos, que foi justamente o Abre, né? Então não tem. Vai ser uma tentativa de retirar essas pessoas da rua com vários modos, como o senhor falou. Nós vamos reduzir drasticamente. O Sabará assistiu, quase que zeraram a Cracolândia, mas tem um interesse público por trás por causa desse 1 bilhão de reais. Não zeraram, né, candidato? A gente sabe que aquilo lá é um fluxo que vai e vem, eu acompanhei muito isso, inclusive o trabalho de Sabará, até mesmo esse número que o senhor fala de 3.500 pessoas, não há comprovação exatamente sobre isso. Há comprovação pela agência de checagem. Isso aí está errado o que você falou, já foi comprovado. É por isso que eu uso o termo comprovadamente. Já foi comprovado. 3.500 pessoas retiradas das ruas durante essa gestão. E que muitas vezes voltam, como a gente sabe que existe esse fluxo. Isso. Mas aí, retirado e voltado, não é a garantia eterna que a pessoa não vai voltar. Ela precisa de estar inserida numa comunidade forte onde ela vai continuar prosperando. Vamos lá, Fábio.